Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da Jornada do Bancário. Eu sou o Vitório Santi e hoje eu vou falar como o CPA 20 me ajudou a crescer muito rápido aí na carreira do mercado financeiro. E se você está gostando dessa jornada inteira aí que eu estou trazendo para vocês, já se inscreve no nosso canal aqui, dá o like no vídeo e vem comigo. A CPA 10 dentro do banco, ela é a certificação bem de entrada. Então, assim, ela permite, diferentemente dos outros cargos que tu não vai fazer comercialização de produtos, a CPA 10 ali pela essa autorregulação da Anbima, ela te permite vender produtos, vender capitalização, consórcio, previdência, fazer essa venda assim especificamente para o público final. Então, ela é um aliado muito importante para quem quer entrar no banco, que já é um diferencial, daqui a pouco tu vai entrar num cargo mais inicial. E ele é algo obrigatório se tu quer assumir um cargo melhor dentro da instituição, um cargo mais avançado. Então, essa é a grande importância e a grande diferença da certificação para quem não tem certificação. Então, o ideal hoje é você já, quando for procurar o banco, você já ter uma certificação, seja ela o CPA 10, CPA 20 ou até mesmo o CEA, porque você já larga na frente daquela pessoa que de repente está lá dentro do banco, já tem experiência no mercado e tem também a certificação. Então daqui a pouco você vai ver a pessoa, o gestor lá, eu tenho uma pessoa que trabalha aqui dentro e tem CPA 10. Ou eu tenho daqui a pouco alguém que está, você que está aí olhando o vídeo, que está pretendendo entrar no mercado financeiro. Por que não entrar com uma CPA 20 já que é um diferencial? Então, esse balanço aí você tem que fazer. Mas o grande ponto é, cada certificação te dá uma permissão para fazer outras coisas. A CPA 20, por exemplo, ela vai te permitir fazer venda de produtos de investimento, vai poder trabalhar com varejo alta renda, que a gente chama. Então é uma certificação também um pouco mais avançada, mas que você pode tranquilamente ser estagiário do banco e ter CPA 20, ter CEA. Você já vai largar muito na frente aí dos demais. E como eu falei para vocês aqui, eu fiz o CPA 10 em 2013. E faz bastante tempo, quase 10 anos. Aí talvez alguns de vocês estejam vendo aqui, a época eram crianças ainda, então nem passou da cabeça de vocês estar vendo um vídeo desse aqui. Mas lá em 2013, quando eu pensei em fazer certificação, era bem diferente como era agora. Agora você estuda aí com a gente pelo celular, estuda 3 semanas para passar na prova. A época eu ainda imprimia, lembra como faziam lá os antigos astecas, os incas, que imprimiam um papel que chamava apostila. Aí eu imprimi uma apostila e estudei por conta lá quase 60 dias para fazer a prova. Então eu vejo lá a época como eu estudei e como os nossos alunos aqui estudam hoje, que a gente tem um cronograma hoje de 3 semanas de estudo. E lá na época eu estudei lá quase 60 dias, sem muito direcionamento, com o material todo impresso, sem vídeos comentados, então era bem mais difícil lá naquela época tirar a certificação. Então hoje aí você que está entrando no mercado ou quer entrar, a certificação está muito mais na sua mão. E a grande vantagem aqui, não porque eu trabalho com curso preparatório, que a gente trabalha aqui na academia, mas a vantagem muito grande assim, dos cursos que tem no geral é esse tempo, essa redução no tempo para preparação. Porque os cursos eles conseguem te dar um direcionamento, conseguem organizar a tua rotina de estudo. Então, por exemplo, eu levei 60 dias para fazer o CPA 10. Talvez se eu tivesse a Academia Rafael Toro na época, eu fizesse em 3 semanas. E isso me possibilitasse um crescimento mais rápido dentro da instituição. Na certificação eu ainda era estagiário e eu resolvi por conta própria, porque como eu falei para vocês, o estagiário ele não tem a obrigatoriedade de ter a CPA 10, mas eu já vislumbrava um outro cargo dentro do banco, uma promoção. E quando eu cheguei lá no meu chefe e falei assim, olha só, eu estou pretendendo ser promovido aqui, porque eu já estou há 4 meses no cargo, eu estou vendo aqui que alguns colegas já foram, outros não, eu quero entender como que eu faço para ser promovido. E aí foi que ele me falou muito das certificações, eu comecei a pesquisar e eu passei lá na prova. Quando eu passei no CPA 10 eu tinha mais ou menos uns 5 meses e meio, 6 meses de banco. E foi naquele momento que você vai lá, estagiário, tem que renovar o contrato, tudo certo. Quando eu passei na certificação e foi aquela coisa, mandaram e-mail para todo mundo, avisaram que o estagiário passou no CPA 10, eu comecei já a poder participar de outros cargos lá dentro. E não demorou muito, foi muito bacana isso, porque logo em seguida da certificação, cerca ali de 60, 90 dias depois, eu já estava no outro cargo que era Caixa. E o mais bacana, que eu sempre procuro falar para os alunos aqui, é que para Caixa, lá, para essa função lá dentro do banco, a CPA 10 não é obrigatória também. Não era, pelo menos na época. Então, o que acontece? Eu me antecipei. A gente brinca muito aqui dentro, né? Eu fiquei com o ticket na mão lá. Eu tava com o ticket na mão lá só esperando ser chamado. Porque quando eu fui fazer a entrevista, eles primeiro separaram as pessoas que tinham CPA 10. E eu lembro até hoje, tinha 5 vagas e só 3 tinham CPA 10. E eu era um deles. Claro, obviamente não é só a certificação, tu tem outros componentes, tem o comportamento, tem a entrega de resultado, mas esses dois eu tinha.
com a certificação em mão, a promoção foi praticamente automática, vamos chamar assim. Então, eu levei esse lema sempre aí para mim dentro do banco, que era sempre antecipar o pedido de certificação que o próximo cargo exigiria. Então, quando eu era lá estagiário, eu fiz a CPA 10. E aí fui promovido praticamente automaticamente, porque tinha entrega, tinha um bom comportamento e tinha certificação. Então fica muito mais fácil ali para tu subir dentro da carreira. E aí, continuando aqui a minha jornada aqui como bancário, e de novo, assim, acho que pode confundir muito com a jornada de vocês que estão assistindo aí, ou até mesmo encorajar as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que não são do mercado financeiro, a ter uma jornada parecida com essa. Eu entrei como caixa lá com CPA 10, como eu falei antes, eu era um dos únicos que tinha alguma certificação como caixa. Mas eu brinco que eu dei sorte também, caí em algumas agências onde as pessoas fomentavam muito a certificação e os líderes eram muito engajados nessas causas. E até eu sei que tem, às vezes tu tá numa agência que não tem tanto essa cultura, mas você por conta própria deve buscar, porque a carreira é sua. Então, quando eu fui trabalhar lá com a CPA 10 como caixa, por volta aí de 6 meses, mais ou menos, começou a surgir algumas oportunidades de substituir um gerente de conta, de fazer algum trabalho extra ali, abrindo conta, fazendo um empréstimo. Eu fui me envolvendo com as outras áreas. Eu lembro até hoje que a gestora chegou para mim e disse assim: ô Vitório, tu tem CPA 10, né? Tu já poderia assumir o cargo de gerente. Mas qual é o teu diferencial hoje? E aí eu falei para ela: olha, eu atendo bem, eu entrego o resultado e tudo. Daí ela falou assim: mas isso várias pessoas fazem. Por que tu não faz o CPA 20? Porque daí tu vai te igualar, na época tem o gerente pessoa física e o gerente Van Gogh lá dentro do Santander. E ela falou assim: se tu fizer o CPA 20, tu vai te igualar ao gerente Van Gogh daqui de dentro. Então tu vai ter um diferencial muito grande quando surgir uma vaga. E foi aí que eu me interessei pela CPA 20. Então eu fiquei mais ou menos aí uns 6 a 8 meses somente com a CPA 10 e já fui atrás do CPA 20. E de novo, entra aquele papo que eu falei para vocês: se antecipem. Claro, nesse caso ela me sinalizou isso e eu agradeço muito a ela por ter aprendido isso. Mas vocês, como protagonistas e dono da carreira de vocês, devem se antecipar a esses movimentos. É pesquisar assim: olha, eu quero assumir esse cargo. O que eu tenho que ter de skills, o que eu tenho que ter de certificação para poder assumir ele. No meu caso lá, a gente está falando já isso mais ou menos de 2014, metade de 2014, eu já tinha lá, eu fiz o CPA 20, passei como caixa da empresa e até isso me ajudou demais ali nas próximas promoções. E aí, falando de novo, voltando aqui a sopa de letrinha, CPA 10, CPA 20, talvez você esteja se perguntando: tá, mas qual é a diferença entre uma e outra? Quanto tempo de prova tem uma certificação? Qual tem a outra? Então assim, o CPA 10, como eu falei, é uma certificação bem inicial, lá 50 questões, tem que acertar 70%, então tem que acertar 35%. O CPA 20 já é um conteúdo um pouco mais extenso, você tem uma prova de 60 questões, então tem que acertar 42. Entram alguns conteúdos um pouco mais específicos ali, derivativos e coisinhas mais complexas, mas hoje são provas de níveis bem parecidos. Então a gente até fala aqui na academia que o CPA 10 é o ensino fundamental, aí quando tu faz o CPA 20 é o ensino médio. Então tem um grau de dificuldade um pouco maior, mas é uma certificação que te dá uma relevância maior dentro da organização. E além dessa diferença assim, técnica, né, que a gente tem aqui das duas provas, duas certificações, conteúdos, a gente tem a diferença prática, que é, por exemplo, o CPA 10, hoje em dia você vai usar ali para cargos iniciais de gerência, pessoa física e jurídica, quando você trabalha no caixa, assistentes, todos esses cargos mais iniciais. Já o CPA 20, ele vai te permitir trabalhar já no varejo alta renda, então tu vai poder trabalhar, sabe lá, o segmento Van Gogh, o segmento Uniclass, o segmento Exclusive lá do Bradesco. Então esses segmentos que ficam dentro das agências normais, normalmente já é, pelo menos assim, desejável tu ter CPA 20. E, na verdade, tu vai ter lá o varejo alta renda, que são aquelas agências diferenciadas. Santander Select, Itaú Personalité, Bradesco Prime, BB Estilo. Tu tem esses outros segmentos que o CPA 20 é obrigatório. Então, tu tem que ter a CPA 20 para trabalhar lá no Itaú Personalité. Ah, Vitório, mas só a CPA 20 basta? Olha, hoje já é desejável o CEA, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas o CPA 20 hoje te habilita a trabalhar nesse varejo alta renda também. E aí, como eu falei para vocês aqui, o CPA 20 é uma certificação um pouco mais complexa, mas a gente fala para os alunos aqui, hoje o tempo de estudo do CPA 10 e CPA 20 ele é bem parecido, e para mim também foi a mesma coisa. Lembra que eu comentei com vocês lá do CPA 10 que eu estudei aí por volta de 60 dias? No CPA 20 eu repeti a dose, até porque deu certo, né, o modelo. Então eu imprimi a apostila, peguei lá simulados e estudei por mais ou menos 60 dias também.
e também tive sucesso. Como eu falei para vocês, os conteúdos são parecidos, entra alguma coisa ou outra diferente, mas a prova é muito parecida. Até por isso que hoje, quando nos perguntam aqui na academia, qual que eu começo, CPA 10, CPA 20, a gente sempre fala muito para a pessoa optar pela 20. Porque ela já vai ter um diferencial maior no mercado e vai estudar basicamente a mesma coisa, tá? E aí um ponto bem importante aqui, que é do que mudou ali na minha vida quando eu tirei o CPA 20. Como eu falei para vocês, eu estava lá trabalhando como caixa, recebendo algumas oportunidades de trabalhar como gerente, mas ainda não sendo. E aí, mais ou menos um ano depois de virar caixa, lá em 2015 isso, eu recebi a oportunidade como gerente de conta efetivamente. E aí eu nessa época ali, acho que o principal ponto de aumento, que você vai tendo aumento progressivos ali nessa época, ali 15, 20%, algo bacana, mas o principal ponto foi o aumento da remuneração variável, que normalmente lá, você como gerente de banco, você começa a ter acesso a remunerações variáveis. Então lá como caixa, a minha variável era X, como gerente pessoa física, a minha variável passou a ser 3x. Então, esse é um grande ponto assim que você vai conseguindo conforme vai crescendo nos cargos. Não só o aumento de salário, mas também esse aumento de potencial de ganho, que também é muito importante, porque se você entrega resultado, você vai ganhar mais variável. E você subindo de cargo, tem esse aumento lá do fixo, mas o variável também é legal esse aumento que você tem. Além disso, que eu acho que é uma coisa também muito legal, é assim, você começa num cargo lá de estagiário, assistente, caixa, você vai fazendo tarefas mais operacionais. Quando você vai subindo de cargo lá, gerente pessoa física, você já faz tarefas mais complexas, mais estratégicas, um nível mais tático assim também. Isso também é bacana para o seu crescimento profissional. Então, lá como caixa, eu era um caixa, eu pagava boleto, eu sacava dinheiro, tinha alguma atividade comercial que era bacana, também ajudava em alguns pontos, mas era uma atividade bem operacional. Como gerente de conta, eu já tinha que planejar o meu mês, já tinha que entender como que eu ia bater minhas metas, tinha que atender os clientes ali alguns sobre investimento, então eu tinha mais poder e mais área de atuação, que é uma coisa muito legal também que a gente vai ganhando com o tempo. E isso também as certificações ajudam bastante. E pessoal, o CPA 20 é uma certificação super bacana, mas ele tem um teto ali de atuação. Qual é esse teto? Esse teto basicamente é o varejo alta renda. É o Personalité, é o Select, é o Bradesco Prime lá, que é onde é obrigatório praticamente essa certificação. Mas hoje em dia com o mercado já é desejável tu ter o CEA. Então é muito importante tu ter isso na cabeça. Como a gente sempre diz aqui, né? Tu tem que estar à frente do que tu precisa. Então tu ter já o CEA agora para entrar no varejo alta renda lá é muito importante. Mas o CPA 20 tu consegue entrar, mas também tu fica estagnado, fica nesse teto. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E é o que a gente sempre diz, te antecipa. Faz a certificação antes, não fica dependendo disso, senão depois tu tem que fazer a certificação sob pressão. E aí sob pressão é mais difícil. Então, faça agora. Pega, estuda por conta, não precisa ficar alguém te empurrando para fazer isso. Então, não fica preso numa certificação. Olha para frente, olha qual é o teu objetivo e vai atrás daquela certificação que é preciso para isso. Então, pessoal, hoje eu falei aqui sobre o CPA 20, como ele me ajudou nesse início de jornada no mercado financeiro, e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês como eu me interessei pelo CEA e como essa certificação me levou a voos muito mais altos no mercado financeiro. Não perde!